ter exatamente o resultado do Enem. O Enem 2015, cujo resultado sai agora, né, no início de 2016, ainda não tem muitos detalhes a respeito do que cercam exatamente a quantificação de nota de pessoas aprovadas, de quem tirou zero, de quem tirou nota máxima. Mas os números aí do ano passado já servem meio para apresentar um pouco de como anda o nível da produção intelectual, diríamos, né, dos alunos que prestam a prova para o Enem. Luiz André, prazer revê-lo acima de tudo, né? O Luiz André é meu contemporâneo, tá? De faculdade. Ele testemunha de que eu tinha mais cabelo quando eu era estudante. Hoje aqui ao lado da Laura. Luiz, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Já na expectativa aí para a divulgação de outros números também do Enem 2015, André? Sim, Marcos. Muito bom dia a todos, aos ouvintes da Jovem Pan. De fato, né? Na verdade, na sexta-feira só saíram as notas do Enem, as notas de todas as disciplinas, né? De todas as competências, composta por redação, matemática, natureza, ciência da natureza, linguagens e ciências humanas. E redação, evidentemente, né? Esses dados mostram a nota que o aluno agora vai poder colocar em 2 cursos no chamado Sistema Unificado, né? Então, a partir dessa semana, aí certamente os resultados de aprovação já começarão a aparecer. O INEP, ele não permitiu, apesar de alguns recursos e algumas demandas judiciais, todas cassadas pela Advocacia Geral da União, para que se pudesse liberar principalmente o espelho da redação. O que é o espelho da redação, né? É o que o aluno efetivamente teve em relação ao seu texto. Como a redação do Enem ela é feita com base em 5 competências, no espelho da redação, detalhes, são 7 milhões de candidatos, a gente não tem os dados efetivamente de quem zerou ainda, mas muito possivelmente o número deve ter sido também alto. A partir dali, então, o aluno sabe o que é que ele errou, e diante disso, aí pode ser que ele entre com uma demanda judicial em relação a essa questão. Normalmente, esse espelho só sai meses depois. No caso do ano passado, só saiu no mês de maio, então muitos recursos foram interpostos para que se pudesse, então, liberar agora, mas aí o governo federal acabou, né, o Ministério da Educação acabou não permitindo essa situação. Tem algum argumento, André, para que eles justifiquem que porque não libera isso logo, considerando que o resultado já foi divulgado, propriamente dito, né? Na verdade é uma tradição do INEP, né, que não libere logo aí, muito possivelmente por conta dessas questões judiciais, né? Não tenha dúvida. Tudo agora é judicializado, né? Até porque, Marcos, o que aconteceria? Certamente demandas judiciais atrapalhariam a lista de aprovados, né? Então teria esse problema. E, consequentemente, a matrícula, né? Claro. São 9h31, 9h31. Também aqui no estúdio, a professora Laura Cioli. Ela cheia de dados ali, acessando a internet, né? Exatamente para também participar desse debate. Professora, a persistência da violência contra a mulher. Esse foi o tema da redação desse ano. Isso é um tema difícil? É um tema que o aluno pode zerar aí em função desse tema? Ou são outras as condições que levam um aluno a ser eliminado logo na redação? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Antes de qualquer coisa, eu vou falar que é um tema que foi trabalhado lá no Saber em Debate. E a cada tema que nós debatíamos, nós chamávamos a atenção do aluno para uma palavra-chave que se encontra no tema. No caso da redação do Enem do ano passado, vestibular de 2015, o aluno não deveria só falar da questão da violência, porque aquele que falasse, que tratasse só a violência, estava sendo tangencial. O tema, na realidade, era para ser centrado na questão da persistência. Apesar de tantas leis, apesar de tanto que já vem sendo feito, a persistência, a violência contra a mulher ainda existe. Porque se mantém, né? Exatamente. Era essa a linha do raciocínio. Então, a grande pegadinha desse tema, que é o que a gente acredita que pode ter tido tangenciamento, é a questão do aluno ter centrado a sua visão apenas na violência e ter esquecido o foco principal da redação, que era a persistência. Mas isso não aconteceu com os alunos do projeto Saber em Debate. Muito bom. Ainda bem que vocês já trabalhavam isso alertando, né? Porque, na verdade, Exatamente. como a frase é longa, se você, obviamente, o que é gritante nessa história toda é a própria violência, mas ele quer uma particularidade, porque ela se mantém. E aí é onde ele tem que fazer esse desenvolvimento. E vocês tiveram a sorte de também trabalhar esse tema sobre violência contra a mulher, um tema que estava em voga? Fala, Luiz. Na semana em que a lei foi promulgada, enfim, que a presidenta ela acabou dando vigência, né, a esse caso, ela já tinha sido trabalhada, ela já era trabalhada. Muito então, legal. A gente tem esse costume. Por que nós acreditamos nessa situação, Marcos? Pelo seguinte,
é muito difícil se escrever se você não tem conhecimento sobre o assunto. Isso é óbvio, né? Então, o projeto, ele teve essa prerrogativa, ela teve esse desenlace de buscar um debate prévio a respeito do assunto, para que o aluno pudesse, a partir daí, ter argumentos suficientes para buscar a sua tese. Lembrando, nós trabalhamos a nossa tese, nós deixamos a nossa tese. Não quer dizer que o aluno ele seja obrigado a seguir aquela tese. Ele pode seguir outras teses, sem problema nenhum. Mas com o assunto debatido, e principalmente, se você pegar nesse caso aí, você tem determinadas particularidades jurídicas que são fundamentais, né, na construção do texto, o aluno aí com o conhecimento, ele passa a desenvolver com muita facilidade. Detalhe, com muito prazer a gente teve esse ano um aluno nota 1000 no nosso projeto. Não temos os dados ainda concretos. Passou pela sua sala de aula, que legal. Passou pela nossa sala de aula, fez o curso o ano inteiro, chama-se Iago Cavalcante, né? O Iago é um aluno muito bom. Termina marcando, né? Você não pode esquecer o nome desse, aluno nota 1000. Exatamente. Eu tenho a nota máxima na redação. O Iago, só a título de comparação, para que os ouvintes nossos possam ter mais ou menos uma ideia, ano passado nós tivemos 250 notas 1000 num universo de 6 milhões de 6 redações. 6 milhões e 200 mil redações, apenas 250 alunos no Brasil inteiro tiraram a nota máxima. Não sou eu matemático, não sou muito familiarizado com a matemática, mas é irrisório do ponto de vista estatístico, né? Até o momento, nós não sabemos de uma outra nota 1000 aqui no estado. Até o momento, tá? Então, assim, é de fato algo fantástico. Tirar acima de 900 já é muito bom. Para um curso muito concorrido como medicina, que é o caso de grande maioria dos que procuram hoje esses cursos de isoladas, né, na verdade, já é algo extraordinário. Por quê? Porque aí você dá um salto muito grande, entendeu? E a redação tem um detalhe, Marcos, muito importante, que é fundamental. Ela é a única que permite se chegar aos 1000 pontos. Você tem até o caso, esse ano teve até um caso de um aluno que tirou mais de 1000 por conta de uma maneira peculiar do Enem calcular a nota. Mas, normalmente, isso é uma situação excepcional. No caso da redação, tirar acima de 900 significa efetivamente dar um salto muito grande, entendeu? Com certeza. Por quê? Porque a maioria tira entre 300, 500 pontos, 600 pontos no máximo, algo em torno de 60%, segundo os dados do INEP do ano passado. Professora Laura, a redação ela é o limite para qualquer curso, né? Eu quero medicina, eu quero jornalismo. Olha, jornalismo deve ter peso maior, mas para todos os cursos de um modo geral, a redação é fundamental. Tem que fazer uma boa redação. A redação é o diferencial. É quem divide, é divisor de águas, né? É o divisor de águas, é o que vai garantir a sua aprovação. Porque a redação ela é analisada por dois aspectos. Tanto ela é classificatória, sua pontuação vai aumentar ou vai diminuir, obviamente, como ela é eliminatória. Uma nota 0 na redação elimina todo o processo seletivo do aluno. Não adianta você, obviamente, fazer boa prova em qualquer outra área, mas a redação é fundamental. Não adianta fugir dessa realidade. Tem que aprender a fazer redação. Professora, o Luiz André estava falando aqui do quanto é importante vocês trabalharem teses, né, a respeito de alguns temas e, obviamente, apontar caminhos para que os alunos possam seguir. Agora, como é que desenvolve isso? E a curiosidade também para você, André, numa geração que lê muito pouco, né? Eu não sei se vocês acompanham esses dados, mas eu tive a oportunidade de, como professor, ainda em sala de aula, o próprio aluno de jornalismo é um aluno que chega em sala de aula e lê pouco. Ele faz parte dessa cultura fragmentada, que é a cultura da internet, né? Que tudo é fragmentado, a rede social é fragmentada, as pessoas se escrevem mal na rede social, mas propriamente ler um livro, ler um jornal, né? Desde o editorial até as principais notícias, até para ver como algumas palavras novas, enriquecer o seu vocabulário. Como é que vocês fazem para o aluno, de certa maneira, despertar para essa necessidade? É aquilo que o Bauman, né, o Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, chama de relações líquidas, isto é, né, essa relação muito tênue, né, que o aluno, que as pessoas têm hoje com todos os aspectos da vida, do ponto de vista cultural, social. De fato, o estímulo à leitura talvez seja a grande virtude do projeto Saber em Debate. A gente estimula muito a leitura porque nós acreditamos naquela máxima de que não se escreve bem se você não conhece, não tenha dúvida. Como é mais ou menos a aula, tá? Nós temos uma aula de 2h30, na primeira parte da aula nós trabalhamos, né, a língua, o português especificamente falando, no que tange efetivamente a questão redacional, muita pontuação, muita concordância e tal. Lembrando que esse ano, Laura daqui a pouco vai falar um pouquinho mais, nós temos, né, a imposição da questão ortográfica, da reforma, né, que agora passou a ser obrigatória a partir desse ano. E depois nós temos o debate. Esse debate ele vem acompanhado de
de vários convidados. É engraçado porque eu brinco, hoje eu convidei, aí estão entrando agora na sala de aula Aristóteles, Bauman, Gilles Lipovetsky, a áreas do direito, áreas da sociologia, da filosofia. Então a gente introduz os caras da Escola de Frankfurt, que você conhece muito bem, da comunicação, né? Adorno, Horkheimer. Por exemplo, no tema da publicidade infantil, que foi o tema de 2013, né, Laura? Os nossos alunos do Saber em Debate, todos eles saíram lá muito contentes da redação, porque colocaram na redação o grande diferencial que foram os caras da Escola de Frankfurt, porque o debate a respeito da questão da comunicação de massa, da sociedade de massa, não é nosso, vamos deixar claro, Marcos. Né? Isso é um debate da década de 30, 40, do século XX. Que é reproduzido até hoje. Que é reproduzido até hoje, dada a importância que tem aqueles filósofos alemães. Enfim, eles conhecem isso. A partir daí, nós começamos a trazer a filosofia, a sociologia para dentro da sala de aula, né? E, obviamente, que ele vai começar a colocar isso no papel. Aí sim é que entra o trabalho pesado do Saber em Debate, da professora Laura e do professor Luiz André. Qual é? Acompanhar a construção do texto. E é impressionante. Nós pudéssemos aqui reproduzir, principalmente a alegria do aluno, não é impressionante. Por quê? Porque ele sai de uma nota 500 e alguma coisa para um 900 acima. O que nós temos de nota 980 pontos não é brincadeira. Isso é bom, isso é muito bom. Pertinho da nota máxima. E nota 980 é interessante. Nota 980 significa que um corretor deu 1000. Porque são 2 corretores, né? O processo de correção. O processo de correção quer dizer que uma mesma redação ela vai ser observada por 2 pessoas. Ela é corrigida. Laura, explica para os nossos ouvintes, principalmente, esse processo, que são 2 corretores. É uma coisa muito cansativa, né, professora, também. Eu fico com medo do cara estar lá num péssimo dia e, de repente, prejudicar o aluno que escreveu lá. Não concordei com isso aqui. E meteu uma nota ruim para o aluno. Mas os dois é para evitar isso. Exatamente. Você acabou questionando e respondendo ao mesmo tempo. Porque realmente é muito delicado. Você fazer aquilo ali vai definir a vida da pessoa. Exatamente. Mas aí é o cuidado. Se de repente um corretor, né, por acaso, desliza na nota, vem o segundo corretor para verificar tudo isso. E se a nota dos 2 estiver assim distante, vai para um terceiro corretor. Então, o aluno que tirou 980, ele tirou 1000 em um corretor e no outro ele tirou 960. Aí o cálculo é feito e chega-se ao resultado de 980 pontos. Como se fosse uma média. Uma média final. Então, assim, é um aluno que já é vitorioso, porque um 980 é praticamente o 1000. E você vê um aluno que sai de 560 em 2013, em 2014, para atingir 980 em 2015, é um super avanço. Isso é fruto de um acompanhamento. Né? Isso o aluno não conseguiu de uma hora para outra, porque escrever não se aprende num passe de mágica. Né? Não é uma questão de sorte, é uma questão de preparo. É uma questão de persistência dos professores, exigência também da nossa parte, cuidado com o aluno nesse acompanhamento, nesse desenvolvimento que a gente fez questão de priorizar durante o ano todo, né? Então, isso é muito bem evidenciado no Saber em Debate. Muito bom. Para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, eu estou discutindo aqui o Enem, observando, claro, a redação, com 2 especialistas, o professor Luiz André Medeiros e também a professora Laura Acioli. Eles dão disciplina isoladas no cursinho Saber em Debate. Já fazem esse trabalho há alguns anos e esse trabalho teve que se modificar porque o processo de seleção para a universidade também se modificou. Quando a gente fez essa prova, né, André? Há quase 20 pouco mais, né? 20 anos atrás, é porque cada vez que a gente vai falando, vai dando uma saudade, né? 20 anos atrás, o processo tinha uma maneira de competitividade. Hoje, aumentou ainda mais a seleção. É muito mais dinâmica, até porque seleciona para o Brasil inteiro. E aí tem que mudar também a forma de estudar isso, André? Sim, e é interessante. Talvez o nosso ouvinte ele não tenha a dimensão do que isso representa. Eu estou falando em cursos que são muito concorridos. Um curso de medicina hoje, Marcos, é impressionante. A gente conversa com os alunos, por muitas vezes eles não têm a nota suficiente, por exemplo, para poder se inscrever aqui na UFAL, né? Ele não consegue. Mas ele tem uma nota para o Acre, por exemplo, que é muito distante nosso aqui, né? Ele dá um jeito. Muitas vezes não tem nem recurso financeiro, mas ele vai. Porque é extenuante o processo de estudo, né? Eu costumo dizer com a Laura compreende muito bem disso, que tem um estilo também muito peculiar com o aluno, um estilo mãezona mesmo. A gente faz um trabalho de psicologia fantástico, porque vai chegando próximo da prova, esse aluno vai tendo um nervosismo, uma dificuldade, entendeu? Por todo o peso de 2 anos, 3 anos, por muitas vezes esse aluno vem há 4 anos, 5 anos tentando, entendeu? Dependendo do curso que ele está buscando entrar. Medicina especificamente falando, que é uma guerra em todos os sentidos, na pública e na particular. As provas, os cursos de medicina hoje em faculdades particulares custam R$6.000 no mínimo.
né? E a concorrência é brutal. Laura chegou a falar a respeito da questão do Enem. A gente tem que destacar também, Laura, que as provas de redação em faculdades particulares, a exemplo das nossas aqui, elas são concorridíssimas. E hoje o diferencial, por exemplo, me permita falar do SESMAC, é a redação. Se não conseguir fazer uma boa redação ali no SESMAC, você não consegue passar, dado o fato dele ser o maior peso. A Uncisal a mesma coisa, a UNIT, quer dizer, em todo o Brasil se percebe a importância de escrever, o que é muito bom. Não é? O que é muito bom. Nós somos de uma geração, Marcos, em que as pessoas liam mais. Isso é inegável. É verdade. Não sou eu. Havia uma cobrança pela leitura, né? Do primeiro, segundo e terceiro ano, em média, 2, 3 livros por ano e fazendo resenha, né? Debatendo em sala de aula, quer dizer, criando o hábito de debater. Quando eu fiz a opção pela comunicação, mesmo estudando ainda na escola técnica, mas como a gente tinha português e eu também entrei em cursinho, matéria isolada, mas não era com essa dinâmica de vocês, a cobrança era para assistir televisão, acompanhar programa jornalístico, ler revistas semanais, ler os jornais diários como um exercício de riqueza vocabular, domínio do tema, essa questão de desenvolver uma tese, né? Começo, meio e fim, saber como concluir, quer dizer, isso era muito cobrado. Fundamental. Eu tive e serviram até hoje, né, André? É a nossa ferramenta de trabalho até hoje. Eu estava conversando com um amigo, uma pessoa um pouco mais velha, a respeito disso, André, eu imagino a dificuldade que você tem de convencimento, né, de você pegar um número de alunos, nós temos um universo aí próximo de 1000 alunos, e fazê-lo entender determinadas situações filosóficas, sociológicas. Quer dizer, a partir de hoje, o aluno ele entende que isso é fundamental no processo de construção do texto, né? Porque se percebe, por exemplo, que se você pega a filosofia no trato dos iluministas que trabalham com a questão do Estado, quer dizer, se o Estado e os temas do Enem são sempre temas sociais, ele é falho em seus intentos, né? Por que não introduzir essa ideia, né, gente, de que o Estado foi criado com o objetivo de proporcionar segurança, proporcionar os direitos fundamentais do cidadão, e hoje ele não faz isso, quer dizer, então introduz. Coloca, então, existe o aspecto técnico, não tenha dúvida, mas existe principalmente o estudo, principalmente, né, o entendimento das disciplinas humanísticas que são fundamentais. A competência número 2, eu agora gostaria até que Laura reproduzisse a competência número 2, que ela sabe decoradinha lá, ela fala em outras ciências, quer dizer, em buscar outras áreas do conhecimento. Então, a redação do Enem, ela tem esses fatos. Quais fatos? Você precisa da competência 1, escrever bem, da competência número 2, buscar as outras áreas do conhecimento, da competência de número 3, selecionar muito bem esses argumentos, da competência 4, ter uma coerência e uma concisão, e da competência 5, solucionar o problema. E talvez você tem que dominar a língua, professora, e também dominar o conhecimento que eu estou apresentando. Não adianta eu ser muito bom aí em todas as regras do português, mas não ter conteúdo? Exatamente, não. Se ele não tem conteúdo, é o primeiro pecado gravíssimo, né? Porque redação que não tem conteúdo, provavelmente vai tirar uma nota muito baixa na competência 2, que é a competência que exige a compreensão do tema e aplicação de outros conceitos de áreas do conhecimento, e ele pode, inclusive, zerar. Redação sem conteúdo leva a nota 0. No ano passado, por exemplo, 529 mil alunos, infelizmente, tiraram a nota 0 por falta de conteúdo, por não saber dominar, inclusive as 5 competências e a competência número 2, que é a que pede a compreensão do tema e também a aplicação de outras áreas do conhecimento para fundamentar a tese, para defender o ponto de vista. Quando conheço o tema, é isso que vai facilitar eu começar, fazer aquela introdução do que é o tema, desenvolvê-lo e fazer o fechamento, é isso, professor? Exatamente. Você perguntou anteriormente o que era que a gente fazia para que o aluno voltasse ao hábito de ler, ou tivesse esse hábito de ler. Quando o aluno chega no nosso projeto, no Saber em Debate, ele se depara com um debate mesmo, desculpa, muito forte em relação ao tema. E aí isso, de certa forma, faz com que ele queira participar daquela conversa, daquele debate, faz com que ele também tenha o entendimento. Então, quando são citados filósofos, historiadores, enfim, todo o respaldo que o Saber em Debate usa para fundamentar a tese, aquele aluno que não sabe, ele vai se sentir deslocado, ele vai se sentir por fora. Então, isso instiga. Na próxima aula, ele já vem com uma leitura preparada. Os temas, para você ter ideia, são divulgados antes do debate. Se o debate é na sexta-feira, a gente já divulga o nosso tema na terça. Quer dizer que vocês lançam mão desse contato com os alunos previamente, para que, de certa maneira, ele já chegue iniciado com dúvidas ou com certezas, para que aquilo ali gere a discussão. Exatamente. Então, para que ele tenha dúvida, ele vai fazer a leitura.
Tá vendo? Tá entendendo? A gente joga essa isca, o aluno pega a isca e já chega no debate preparado. Então, todos os alunos do Saber em Debate se tornam fiéis à leitura, a esse processo de leitura, de busca de conhecimento, porque ele participa, ele precisa disso para jogar as ideias, transferir tudo isso, transformar tudo isso em ponto de vista e ser crítico o suficiente para defender esse ponto de vista no texto. Ter segurança para fazê-lo, talvez discordando, talvez concordando, mas apontando com firmeza. Exatamente. E a segurança é uma coisa que eles passam a ter até de maneira natural. Você tem ideia, os nossos alunos não têm medo de encarar o tema da redação de qualquer vestibular do Brasil. Legal. Porque eles saem preparados. Professora, quanto tempo se trabalha para se chegar a esse aluno, né, a esse atleta das palavras, de certa maneira, com essa segurança, né, para entrar em campo ali no momento do Enem e fazer uma boa redação? São quantos meses de trabalho, em geral, para que ele fique realmente preparado para esse momento tão importante e tão crucial na vida dele, né? Para chegar à vitória tão esperada, né? É 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho intenso, com redações produzidas toda semana, redações corrigidas. Para você ter ideia, o aluno faz a redação essa semana, na próxima semana ele já recebe a redação corrigida, ele senta com o professor. Por semana, todos os alunos são atendidos. A gente não tem essa questão de, eu vou atender 10, eu vou atender 15. Todos são atendidos. É de acordo com a demanda, lá, exatamente. aquela necessidade. A gente tem hora para começar. A gente só sai quando o último aluno é atendido. E o que é que acontece nesse atendimento? A gente senta, faz a análise com ele da redação toda, mapeando todos os critérios de avaliação e a gente vai dando as diretrizes, o que ele precisa melhorar, o que ele precisa mudar, o que ele precisa se adequar até ele chegar à nota de excelência. Então deve ser muito legal, né, André, você acompanhar o processo de evolução, né? O aluno no auge da sua insegurança, na primeira, com medo, errando desde pequenos detalhes da língua portuguesa e seguro aí quanto ao tema e de repente você acompanhar a evolução dele. É um processo bem prazeroso, é trabalhoso para vocês, mas também muito prazeroso, porque você vê a evolução, né? Por muitas vezes a gente recebe o aluno uma situação um pouco melhor. Esse tipo de aluno é um aluno que dá menos trabalho, é evidente. Outros chegam num estágio terrível. A evolução desse aluno é que de fato traz muita satisfação, né? A gente tem aqui as nossas respostas, né, no WhatsApp, por exemplo, é impressionante, é que chega a emocionar, né? Porque o aluno ele fica muito dependente da gente, muito. Então, assim, não é só agora no resultado. Você imagina, por exemplo, depois da prova. Ele quer, por muitas vezes, colocar a redação dele no WhatsApp e quer que a gente leia e diga, não, eu estou muito nervoso, quanto é que é a minha nota, mais ou menos? É terrível, né? A mensagem do Iago é muito interessante. Eu recebi essa mensagem nesse final de semana, ele falou que estava em Penedo, nas festividades da Bom Jesus, e ele mandou a resposta, ele mandou, enfim, um agradecimento, ele colocou, eu tive um pouco de medo porque eu cheguei a rasurar, o que é permitido, não tem problema nenhum, tal. Mas eu coloquei tudo que você colocou lá, que vocês colocaram lá pra gente. Qual era? Vamos jogar no primeiro parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, um argumento de autoridade para ganhar o corretor, para enrolar, como ele vive dizer, o corretor, porque o corretor ele vai atrás dessas. Aí ele citou lá um sociólogo norte-americano, que é o Robert Putnam, ainda vivo, sociólogo de Harvard, tá? Ele diz, eu evitei começar por uma conjunção, né? Nós falamos bastante, para evitar que os 4 ou 5 parágrafos, principalmente os de desenvolvimento, eles comecem por conjunções, Marcos. O que é que a gente faz? Joga essa conjunção para o meio do texto. E termina ficando muito parecido, né? Pronto, e os inseguros vão começar sempre por ela. Exatamente, porque essa é a grande questão. Aí o que é que ele fez? Ele fez essa modificação. Ele quando foi citar o Putnam, ele lembrou de não colocar o segundo sociólogo norte-americano, quer dizer, o segundo é algo muito batido, e ele colocou expressões que nós até brincamos lá, ele colocou uma expressão chamada encoadunação, né? A encoadunação, sobre a óptica, sobre a égide, que a gente fala bastante, quer dizer, é dessa maneira que o aluno ele aprende tanto essa competência técnica, mas o que é fundamental, a questão do conhecimento. E o conhecimento aí é o diferencial realmente do nosso projeto. Muito legal. Tá vendo aí? Saber e debate, matérias isoladas, agora redação, porque a redação é o divisor de águas para qualquer curso que você queira fazer, tanto para as faculdades, universidades públicas, como também as particulares, né? André, ao longo dos anos, claro que vocês foram desenvolvendo essas técnicas até chegar a esse momento, claro, de total segurança dos profissionais,
para, obviamente, passar essa segurança para os alunos. Vocês também têm que se preparar muito, né, para esse momento, né? Esse período agora, que é um período aí de entre safra, onde estão colhendo os frutos, né, as sementes que foram plantadas, vocês já estão se preparando já para as isoladas e para o Saber em Debate 2016? Não tenha dúvida. A gente tem, na verdade, o seguinte, essa é só a aula. A aula a gente traz o debate, traz todos os pensadores, convida todas as pessoas, muitos vivos, outros não, né? Eu convido muito, por exemplo, Aristóteles para o debate, né? Aristóteles hoje... Muito legal. Aristóteles vem sempre aí do além para o nosso debate. Desculpa. Além disso, nós temos outros projetos paralelos. Esses outros projetos são... Nós temos um projeto chamado Diálogos e Debate. Né? Esse projeto é um projeto no qual a gente debate as grandes questões mundiais. Vamos considerar, por exemplo, essa questão do Estado Islâmico, a origem da questão do Estado Islâmico. Faz parte do nosso projeto Redação em Debate também, Saber em Debate, né? O Redação em Debate, o professor Gustavo Pessoa, que você conhece, professor historiador, professor titular do Instituto Federal de Educação, trabalha comigo. Nós temos um projeto chamado Grandes Rupturas, para falar das grandes questões que promoveram as rupturas mundiais, exemplo da Revolução Francesa. Né? Nós temos um cinema, nós temos os nossos simulados. Detalhe, os nossos simulados são simulados no qual nós entregamos o espelho da redação, e é um trabalho que você não tem ideia. Quer dizer, esse aluno ele passa a ter um acompanhamento, quer dizer, há toda uma preparação para que ele tenha, de fato, conhecimento e se sinta muito seguro ao citar o pensador. Né? Eu vou até falar uma brincadeira aqui, por muitas vezes ele esquece se esse pensador ele é sociólogo ou ele é filósofo. E a gente diz, olha, evita isso. Por exemplo, a escola de Frankfurt é uma escola filosófica, não sociológica. Exatamente. Tá? Com reflexo na sociologia. Pronto, né? aí coloca. Então, fala pensador, fala teórico, esquece, né, dessa situação, porque a gente busca a perfeição. Né? É a perfeição. Não é à toa que ao longo do ano, olha que dado interessante, ao longo do ano, foram rodando ali quase 1.000 alunos. Ao longo do ano, nós tivemos, no máximo, Laura me lembra, mas eu acho que não teve 20 notas 1.000, acho que chegou a 15, não é verdade? Não. Quer dizer, olha o nosso critério, nós somos muito criteriosos. Por quê? Porque você não vai ter esse universo, evidentemente, dentro do Enem, isso é muito claro. Com certeza. Então é muito criterioso. E também não pode criar a falsa ideia de que o aluno já está completo, né, professora? É sempre da ideia de que ele pode melhorar ainda mais. Eu acho que isso é que é a grande certeza aí dessa história toda. A gente está indo daqui a pouco para a rede Jovem Pan e eu quero aproveitar e otimizar essa reta final. Quem está nos ouvindo, ou o aluno que não entrou nessa e já sabe que não vai, fiz só por experiência, ou o pai, né, que também está aí, nossa, meu filho não passou nessa. Como é que faz para ter acesso ao Saber em Debate, essa disciplina isolada que vocês dão aí de redação, Luiz André e também a professora Laura? Como é que acha vocês na internet? Estão com o site? Tem telefone? Como é que a gente faz para divulgar os contatos? Olha só, Saber em Debate disponibiliza 10 turmas. Nos 3 horários. Então, 3 horários, professora? 3 horários. Aí já dá para ele procurar... Sua vida particular do André, né? No período do Enem é da acordar aí. É verdade. 3 horários. Ele pode procurar já fazer a sua inscrição, a sua matrícula, através do telefone 3031 3610. Fala devagar, professora. 3031 1610. Certo. Qualquer dúvida ou informação, ele pode também ligar no 8855 3110 9663 96 As matrículas já estão abertas, corre lá, liga pra gente também nesses 2 últimos números e nós estamos à total disposição para tirar as dúvidas e fornecer todas as informações necessárias. Tudo isso que vocês estão falando, esse trabalho, André, o material que vai ser utilizado ao longo aí do curso, já recebe logo na inscrição? Já está garantido na inscrição? Já recebe. Nós temos um livro que é dado mensalmente, né? E nós temos sempre um material adicional que é feito com base, por exemplo, num fato que aconteceu a semana. Vamos imaginar. Essa discussão a respeito da lei do feminicídio é uma discussão de 10 anos. O senador Paulo Paim vem discutindo isso há muito tempo. Mas foi só ali, no começo do ano, em que ela efetivamente entrou em vigência. Então aquilo ali não estava previsto. Né? Então o que vai acontecer, a partir daquele momento, a gente estuda a lei, né? E a partir daí nós apresentamos ao aluno. Esse aqui é o grande charme do Saber em Debate, porque nós temos várias formações. Professora Laura, formação em letras, com anos de experiência em correção do Enem, não vou nem falar aqui quanto tempo, né? Tá? Eu tenho formação em direito, né? Sou jornalista,
você me conhece. Sou também formado em História, com pós-graduação em área de Filosofia e Sociologia. Quer dizer, tem todo esse processo de formação humanística que permite a junção, tá, dos nossos componentes. Estou fazendo letras também, deixar claro, né? Hoje, mas, você não vai parar de estudar, não, André? É exatamente para que a gente tenha toda essa competência necessária a colocar. Então, o aluno é munido dessas informações todas, sem contar o nosso acompanhamento, que nós temos hoje blog, tá? Nós temos hoje a própria página nossa, né, no Facebook, Saber em Debate. O Marcos, me permita, hoje nós temos pessoas acompanhando o nosso projeto, tá, no Rio Grande do Sul. Durante o Enem... Esse modelo de trabalho? Esse modelo de trabalho, por causa da internet, né, cara? Tá? Nós temos hoje, eu tenho particularmente um contato com 2 meninas do Piauí que acompanhavam o trabalho de discussão de tema, né? Nós divulgamos a nossa proposta de aula, nós não temos a esconder nada. Muito né? legal. Esse trabalho é um trabalho extraordinário, não tenha dúvida que é um trabalho que de fato tem dado resultados e a comprovação são esses. Onde é a sede do Saber em Debate? Ela fica na rua Dilermando Reis. Talvez para o ouvinte seja mais fácil entender que a Álvaro Calheiros, tem a Caixa Econômica da Álvaro Calheiros, você entra à esquerda, você vai ver lá você vai ter outras isoladas, é um grupo chamado Mais Isoladas, professor Jaguaraçu, que você matemática, conhece, né? matemática, é verdade. Ele Bigodon, tem a propaganda do Bigodon, né? Na verdade são 2, né? Pai e filho. Pai e filho, né? Um já era bom, 2 é bom, 2 é melhor, né? Botaram o outdoor. É verdade. O professor Felipe de Física e o professor Alisson de Química. Nós aqui do Saber Debate também temos outro projeto. Nós temos o de redação, temos o de Humanas. O de Humanas especificamente feito por minha pessoa, pelo Gustavo e pelo professor Felipe Pimentel, né? E estamos para inaugurar a partir do meio do ano. Na verdade seria agora, não estamos fazendo em razão de tempo. Nós temos 10 turmas disponibilizadas, mas nós temos hoje essas 10 turmas praticamente em estágio final de matrícula. Quer dizer, se nós tivéssemos um espaço para colocar mais 10 turmas, certamente nós teríamos sucesso. Não, cara, mas aí você não ia para casa mais, né? Aí... Nós temos um projeto de linguagens também, que é um projeto que provavelmente a gente começa a partir do meio do ano. Deve evoluir. Caso vocês queiram, é só combinar, a gente faz outra pauta. Se quiser já trazer os alunos, aqueles que já considerem mais seguros, a gente faz um debate aqui no estúdio e vai levantando polêmicas. Você falou do Paulo Paim é fonte nossa. Quando a gente tem dúvida, liga para o Paulo Paim, ele participa também aqui do programa ao vivo. Eu só tenho a agradecer, desejar saúde acima de tudo, porque tudo isso é possível, né? Com muita dedicação, apoio da família acima de tudo e saúde, e é essa credibilidade que o Luiz André e a Laura passam exatamente para os pais que matriculam os seus filhos exatamente no Saber em Debate, porque eles vão estar lá sendo cuidados de um modo geral para compensar aquilo que o colégio deixou passar ao longo aí do ensino médio, tá bom? Sucesso para vocês na caminhada em 2016 e a gente volta a conversar também ao longo do ano. Grande abraço, André. Um abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan, tá? Agradecer evidentemente o espaço aqui que nos foi dado, tá? Na sua figura, Marcos, uma pessoa que conheço, né, há mais de 20 anos e obviamente também... Pois o tempo passou, impressionante tempo isso. Professora Laura, que eu estou conhecendo agora, prazer conhecê-la, sucesso na caminhada, até uma próxima oportunidade, professora. Obrigada, um feliz 2016 para você também, e estamos professora. aí à disposição de todos. 3 horários de trabalho, é demais. Saber em Debate é a oportunidade de você aprender redação com qualidade e conteúdo acima de tudo, tá? Agora são 10 horas e 1 minuto, 10 e 1, vamos ao noticiário da Rede Jovem Pan. Daqui a pouco, a Rede Jovem Pan dentro da nossa programação. Até já!